A gente tem falado sobre o Pai Nosso, começamos semana passada, né? E a gente vai continuar, são 3 mensagens, eu poderia estender mais, mas para não ficar também muito extenso, né? A gente vai dividir em 3 partes apenas, e nessa semana a gente vai tentar destacar outras coisas, né? Eu anotei aqui algumas coisas que a gente vai destacar sobre nossa identidade, a identidade de Deus e o poder que vem dos céus sobre a nossa vida novamente. É uma influência, né, que é pautado no verso de número 9, a parte final, a parte B, e o início do verso de número 10, amém? Você pode ler comigo aí? Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13. A gente vai ler todo ele ainda, que eu não vou falar de todo o texto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu falei semana passada, e quero reafirmar que o Pai Nosso é uma referência de princípios que a gente vai seguir, que vai nortear nosso relacionamento com Deus em oração. Eu gosto muito de falar que a oração é um relacionamento com Deus. Por isso eu tenho muita dificuldade quando a gente usa o nosso tempo de oração, a gente só pede para Deus e a gente não espera Ele falar nada. Porque se é um relacionamento, né, você fala, mas você também escuta. Só que o pastor Paulinho cantou aqui, que às vezes a gente tem ruídos, e Deus tem que tirar os ruídos. O que é um ruído numa comunicação? Tua área emocional, por exemplo, é um ruído na comunicação. Você fala alguma coisa com alguém e o outro está estressado, ele não ouve da maneira certa. Ele escuta aquilo, mas não ouve, é um ruído. Um momento de dor, um momento de adversidade. Deus está falando com a gente todo o tempo, mas no meio das nossas dores a gente às vezes não ouve, não escuta, é um ruído. É uma enfermidade, uma perda, são ruídos. Então às vezes os ruídos têm que ser tirados para a gente ouvir a voz de Deus mais clara nesse relacionamento. Então, quando a gente olha para a Bíblia, o Pai Nosso, são princípios que a gente vai seguindo para poder ter um relacionamento com Deus, entender uma vontade de Deus para nós, mas também apresentar o nosso coração. Deus não tem medo de você apresentar as tuas coisas para Ele, ainda que são esquisitas. Quando você é muito sincero e muito livre diante de Deus, quando você tira as máscaras, né? A ideia de personalidade vem do teatro grego, quando os atores colocavam aquelas máscaras. Já viram aquelas máscaras que tem a boca para baixo, que é tristeza, ou a boca sorrindo? Aquelas máscaras, né, simbolizavam a ideia da persona. E cada máscara trazia uma identidade daquele ator naquele momento, a personalidade. Depois isso virou personalidade. Só que a gente chega diante de Deus com as nossas máscaras. A gente chega diante de Deus, ó querido, santíssimo, exaltado, magnânimo, né? E às vezes a gente está todo lascado e precisa chegar: Paizinho, eu preciso hoje apresentar para o Senhor coisas que são confusas aqui dentro. E às vezes a gente vai falar, não sei se você já chegou para Deus, né, no momento que você está chateado com algo e vê alguém prosperando, e você chega para Deus e fala assim: Senhor, eu estou com inveja. Eu estou com inveja, porque um está alcançando algo que eu não tenho alcançado, né? De vez em quando eu apresento isso para Deus, falo: Senhor, eu vi isso, e às vezes dá inveja, e eu preciso lidar com essas coisas. É tirar aquela máscara que você colocou, e você chega diante de Deus com quem você é realmente, e você é aceito por Ele. Você não é aceito por Ele porque você é bonzão, você é aceito por Ele porque você está conectado a Jesus, e a gente acessou a presença dEle por Jesus. Foi o que eu falei aqui semana passada. Mas já estamos em outro momento, outra fase aqui do Pai Nosso. Eu quero ler a parte B do versículo. O que é a parte B? É a parte final ali do versículo de número 9. Coloca na tela aqui para mim.
Coloca no telão. Ele diz assim: vós orareis assim. A gente falou, Pai nosso que estais nos céus. Foi a nossa mensagem da semana passada. Essa semana vai ser pautado nesse final aqui, que diz assim: santificado seja o teu nome. A ideia aqui é que a gente deve falar para Deus ou entender que Ele é santo, que a gente está chegando diante de um Deus santo. Mas o interessante é que quando a gente se coloca nessa condição de olhar para Deus como um Deus santo, a primeira coisa que vem em nossa mente, nosso coração e nossa percepção é a nossa condição de pecador. Então, quando a gente fala que Deus é santo, a gente de certo modo já está implícito no texto dizendo que nós não somos da maneira que deveríamos ser, ainda que o objetivo dele é que a gente seja santo como ele o é. Mas a ideia aqui é que a gente precisa saber quem nós somos. Lembra que eu falei ali na introdução? Que nós vamos aprender a destacar sobre a nossa identidade. Então, na realidade, quando a gente fala que Deus é santo, a gente também precisa saber quem nós somos. O primeiro ponto vai justamente falar sobre isso, que você precisa saber quem você é. E nós temos dois estágios e momentos diferentes na nossa vida. O primeiro estágio é de pecadores afastados diante de Deus. Quem você era? Eu ia falar mas eu não vou colocar a condição atual porque a gente mudou, em nome de Jesus. Mas quem nós éramos? Pecadores distante de Deus. Éramos pecadores. Nós amávamos o pecado, e esse é um grande problema. Porque aquilo que você ama, você se une. Aquilo que você ama, você passa a viver. Não sei se você lembra. Você vai começar a andar com um funkeiro, daqui a pouco a tua calça está aqui no meio da bunda. Não é isso? Por quê? Porque é o estilo. Você começa a assumir uma identidade. Já viu alguém que anda com alguém que gosta do axé? Daqui a pouco ele está. Entendeu? Porque é o axé. Aí está lá. Olodum. Porque você vai assumindo a identidade. Você gosta de rock, você vai começar a buscar as músicas de rock. Quando você gosta de música de adoração, você começa a se identificar com aquilo e passa a viver. E é interessante que quando você sabe quem você é, ou quem você era, que antes você amava o pecado. Os meus planos eram para pecar, irmãos. A gente vivia a semana toda pensando, vou guardar esse dinheiro, porque no final de semana eu vou fazer isso, isso e isso. Planos de pecado. Eu tinha plano sim. Eu tinha planos de pecado. Eu organizava, planejava isso. Quando, um ano antes de eu conhecer a Verlane, eu e um primo meu, organizamos, falamos assim, cara, vamos guardar dinheiro esse ano, que a gente vai para Cabo Frio, a gente aluga uma casa, e a gente vai para Cabo Frio, e vai ser o ano da doideira. Organizamos, o ano todo guardando dinheiro, para poder alugar uma casa, e a gente ir para Cabo Frio. Só que durante o ano, no processo, Deus foi incomodando, Deus foi trazendo, Deus... vocês não viram a glória a Deus dela, né? Deus foi incomodando, Deus foi tratando, indo nos cultos, sendo ministrado, as coisas foram mudando, e no final foi tão louco, mais louco ainda, porque a galera, os amigos, foram, não, vamos junto. No final foram as 22 pessoas para casa. Eu não sei como o dono não expulsou a gente, porque tinha gente, a gente foi de ônibus, um primo meu tinha um ônibus, a gente alugou o ônibus, fomos de ônibus, e não tinha lugar na casa, tinha gente que dormia no ônibus, só para você ter uma ideia. Mas aí foi aquela coisa tranquila, não foi para a desgraça, o plano não foi para o mal, porque na comunhão, no relacionamento, e logo depois, eu e a Verlane, a gente começou a namorar, porque ela estava nesse grupo também, irmãos, entendeu? Estava nesse grupo também, de amigos, então no grupo do Borogodó lá, entende? E a gente começou a namorar, porque eu estava indo ali no Cremeri, na igreja. Então Deus foi mudando o plano. Quem eu era? Aquele que planejava, amava e buscava o pecado.
mas houve um processo na minha vida, de quem eu era, para quem eu estou me tornando ainda em Deus. Assim não é só na vida do Leonardo, é na tua vida também. Por isso, quando a gente fala santificado seja o teu nome, a gente tem uma condição de olhar para Deus e saber quem Ele é, mas também de olhar para nós e ver quem nós éramos, porque às vezes ainda, por isso eu falei que eu estou me tornando ainda, porque às vezes vem crise, às vezes eu não me reconheço, às vezes no momento de crise, hoje essa semana é a semana da alegria, respostas, milagres, mas no vale a gente entra em crise, às vezes a gente não se reconhece, a gente não sabe de onde surgiu no nosso coração certo tipo de coisa, de onde o nosso coração está tentando buscar coisas ainda que não fazem parte da nova identidade que Deus deu para nós, aleluia. Às vezes eu olho para dentro de mim e falo, eu gostaria de ser diferente. Nós nos achegamos a Deus sabendo dessa condição que nós temos. Por isso semana passada a gente falou do Pai, porque na condição que eu estou, o Pai pela sua misericórdia assim mesmo me acolhe. Na condição que eu estou, ou naquilo que eu vivi, desperdiçando todo o bem que eu ganhei, tirando toda a minha identidade, e no final desejando comer as bolotas dos porcos, quando eu me volto para o meu Pai, Ele olha para mim, e Ele decide numa atitude de amor, me acolher, transformar o meu exterior, tirar a roupa velha, botar uma roupa nova, botar um anel de novo no meu dedo, como um sinal de aliança, e transformar a minha vida. É o Pai. Mas a condição que eu preciso chegar diante dele é reconhecer que eu sou pecador e que eu estou diante dele por causa do arrependimento e da fé. Para eu chegar diante desse Pai, eu preciso confessar e abandonar o meu pecado. Confessar e abandonar o meu pecado. Por isso eu coloquei aqui, saber quem eu sou, e eu botei uma observação: pecador, porém redimido. Pecador, porém arrependido. Pecador, porém crê em Jesus Cristo e se une ao Pai novamente. É a nossa condição, pecadores, mas aqueles que se arrependeram e se voltaram para o Pai. E ao se arrepender e se voltar para o Pai, Ele nos transformou, nos fez pessoas novas nele. Estamos no processo de nos tornarmos quem Ele deseja que sejamos. Mas para isso, quero falar aqui de alguns pontos. Primeiro, confissão e abandono. Porque somente a confissão e o abandono do pecado gera pessoas novas. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Olha a importância da confissão e abandono do pecado. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando você confessa os seus pecados diante de Deus, Ele nos perdoa, transforma a nossa vida e propõe um caminho novo para nós. Dentro disso, a Bíblia diz que Ele nos dá uma nova identidade. Saber quem você é, sendo pecador, confessando o teu pecado, Ele nos dá uma identidade nova. 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Que texto poderoso, irmãos. Pastor, eu pequei ontem à noite. Se você agora simplesmente falar: Deus, eu fiz isso, estou arrependido, quero me voltar para o Senhor, e você deixar isso, a Bíblia diz que Ele te perdoa dos pecados e Ele te purifica. Pastor, mas eu me lambuzei no pecado ontem, quero nem saber o que é, irmãos, pelo amor de Deus. Mas você, ao chegar diante do Pai arrependido, Ele diz que hoje pela manhã você vai estar purificado desse teu pecado. Aleluia, glória a Deus.
Quando a gente confessa e deixa, a gente assume uma nova identidade, que eu falei semana passada, é de filho. João capítulo 1, verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, eu estava falando que quando você busca um tipo de música, aquilo vai se identificando com você, porque você ama e passa a viver aquilo. Mas eu li um texto aqui que ele diz: se você agora se identifica com Deus, você agora passa a ter a identidade de Deus. Você é filho, você tem a essência de filho. É uma nova identidade, é uma nova realidade. Aí a partir disso, de você ver a condição que você tinha, quem você agora se tornou por causa da confissão, do arrependimento, agora você tem uma nova realidade, porque você vai viver com atitudes de filhos de Deus na tua vida. Quais são essas atitudes? Vou ler 2 textos. Efésios capítulo 4, verso 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. A esposa também tem que perdoar? Tem. O homem tem que perdoar a mulher? Tem. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses capítulo 3, verso 12 e 13. Isso aqui é maravilhoso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Santidade para o homem é ser separado do pecado, é deixar o pecado e ser separado para Deus. Você foi santificado e você é amado, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Mas ele começa usando um termo que é muito interessante, que ele fala revesti-vos. Por que revesti-vos? A Bíblia diz que Adão e Eva, a percepção do pecado, quando eles comem da árvore que eles não deveriam ter comido, a Bíblia diz que eles então, o primeiro sentimento e ideia que eles tiveram é que eles estavam despidos, porque eles perderam a justiça de Deus, e perderam a comunhão que tinham com Deus. Eles estão injustos, e a primeira coisa que eles tentam fazer é pegar da folha daquela árvore e cobrir a sua nudez. Só que Deus não aceita a obra humana, não é o que o homem pode fazer para se tornar puro, ou se sentir vestido para estar na presença do Pai. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 3, verso 21, que Deus pega um animal, sacrifica e faz vestimenta desse animal para o homem. Um primeiro derramamento de sangue na Bíblia, o primeiro sacrifício vem desse termo, desse texto, Gênesis capítulo 3, verso 21. Um animal inocente, que não tem culpa pelo pecado de Adão e de Eva, está morrendo no lugar deles, para que eles pudessem ser cobertos e pudessem estar diante de Deus novamente. Em teologia, pessoal do Instituto, a gente chama isso de proto-evangelho. É o primeiro evangelho, o primeiro sinal da graça de Deus, para que o homem pudesse estar na presença de Deus novamente. Só que isso era limitado, os sacrifícios eram limitados, até que veio um sacrifício onde uma pessoa decidiu morrer no teu lugar, se identificando com você, escolhendo e decidindo morrer no teu lugar, para que ele pudesse trazer uma veste de justiça para você novamente, para você estar diante do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você entende a importância disso. Por isso eu falo, não é você que entra. Tinha uma música antigamente que dizia assim: eu entro na tua presença pelos louvores, né? A gente nunca entra na presença de Deus pelos louvores, a gente entra na presença de Deus em Jesus. Jesus que nos leva. Eu posso entrar cantando, adorando,
dando minha melhor música, fazendo meu solo, mas eu só entro se eu estiver em Jesus. Eu só entro se eu estiver revestido nele. Eu só entro se eu estiver com uma roupa nova. Eu só entro se eu me arrependi dos meus pecados. E ao arrepender do meu pecado, Ele vem e me transforma. Ele muda a minha história. Por isso há uma distinção entre a ideia de santo para Deus e santo o homem. O homem que é santo é um homem que foi separado. Quase eu joguei para cima sem fechar a tampa, hein? Aleluia. Essa garrafa estava no uso comum. Qualquer um podia ir lá, pegar, apagar e beber. Mas quando eu comprei, ela passou a ser de minha propriedade. Lógico que ilustrativamente, porque foi a igreja que comprou, tá bom? Mas passou a ter um dono. Ela foi tirada do uso comum e só quem pode usar é quem a adquiriu. E a ideia de santo do homem é aquele homem que vivia, mas ele se arrepende, mas no arrependimento Deus o tomou para si. Oh Jesus! Quer dizer que Deus tomou você para Ele. Ele tirou você do uso comum para você pertencer exclusivamente a Ele. Paz, isso é poderoso demais. Satanás não pode romper com isso. Satanás não pode interromper esse processo. Ele tenta, mas não pode. Por isso eu coloquei aqui que 2 desafios que a gente tem. Um somos nós mesmos e o outro é o inimigo. Mas ele só vai te tentar para você sair. Só sai se você quiser. Só que quando ele tira isso do uso comum, ele dá um objetivo para isso. Não é apenas tirar, porque a gente tem um problema de santidade na igreja pentecostal, que nós fazemos parte também. Porque geralmente a igreja pentecostal diz assim: isso aqui era impuro e a gente usava para algo errado. Mas agora ele deixou de ser usado para algo errado. Maravilha. Como o adultério. Eu era um adúltero, eu deixei de adulterar. Mas o cara é uma desgraça com a mulher e com os filhos. A mulher é uma desgraça dentro de casa. Nós somos uma desgraça para os nossos vizinhos. Nós somos uma desgraça. Entende? Eu deixei de fazer o errado. Eu não jogo mais pedra no vizinho, eu não limpo o meu quintal e jogo para o terreno dele, eu não faço mais o que é errado, não perturbo, não fico ouvindo a música Tigrão lá, mais alta, tudo bem, mas você não é virtuoso. A ideia de ser santo é ser tirado do uso comum e destinado a algo virtuoso, algo bom. Não é apenas deixar de fazer o erro, mas agora é ser virtuoso na tua casa, com teu filho, com a tua esposa, com as pessoas que te cercam. Essa é a ideia de santidade bíblica. Mas agora eu quero partir. Bota aqui de novo, santificado, verso 9. Por favor, Mateus, capítulo 6, verso 9. Santificado seja o teu nome. O termo santo, para nós, é um termo de deixar algo de posse, mas também estar crescendo no relacionamento com Deus e nos nossos relacionamentos. Ser-me-eis santos, diz Levítico, né? Assim como eu sou santo. Ser como Deus o é um processo de mudança. Dentro da teologia a gente fala que a santidade, ela é tanto imediata quanto processual. Quando eu tiro isso de um lugar, ele tem uma ideia de imediatez. Imediatamente ele deixou de ter acesso a outros lugares. Mas se essa água não estivesse limpa, eu posso fazer um processo de purificação dela. Posso botar cloro, sei lá, os produtos que vão purificar a água. É um processo. E a gente pode fazer isso, e esse é o processo da nossa vida. A gente deixou o pecado e a gente está no processo de deixar coisas que são pecaminosas também. Aleluia. Aí eu quero ir para o segundo ponto. Se no homem é um processo, a ideia de santo para Deus é outro. Perfeição. Separado, o homem é separado. Deus já está separado de tudo. Então ele é pleno, então ele é perfeito. O termo santo para Deus significa que ele é perfeito.
Olha que coisa linda, gente. Isso é maravilhoso. Se o nome dele tem que ser santificado, eu estou dizendo que Deus é santo, que ele é perfeito. Você está diante do teu Pai, orando ao teu Pai, que é perfeito. Você está numa condição, às vezes, insatisfatória, não é isso? Mas quando você sabe quem Deus é, que é o segundo ponto que a gente vai falar agora, se eu sei quem eu sou, mas eu sei também quem Deus é, quando eu digo que santificado é o nome dele, que ele é perfeito, assim como diz Levítico, Pedro, a gente precisa entender que tudo o que ele fez e tudo o que ele faz é perfeito. Somente a tua existência, você fala assim, eu sei quem eu sou, eu me percebo, eu sei que eu estou vivo, eu sei que eu faço parte desse planeta. Se Deus é perfeito e ele criou alguém, ele vai criar alguém sem um plano perfeito para essa pessoa? Se ele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito, ao criar você, porventura ele criaria algo que seria para frustração? Entende? Quando a gente chega diante de Deus, que você simplesmente pode falar com Deus, simplesmente pelo fato de você ter acesso ao teu Pai, você já está acessando aquele que tem poder para organizar toda a história da humanidade, da qual você faz parte, e que Ele te criou. Então você está diante de Deus, pedindo para Ele coisas que Ele já planejou para fazer na tua vida. Pastor Miles, ele usava um termo que eu achava extraordinário. Ele diz que Deus sempre começa a obra dele depois que Ele vê o fim. Ele não começa e vai planejando para que as coisas, vai se organizando para que as coisas deem certo. Deus olha o fim, o plano pronto, então Ele começa a fazer as coisas, porque Ele já sabe como vai ser o fim. Nós temos pessoas aqui que trabalham com construção elétrica. Quando alguém vai fazer uma casa, ele faz o planejamento todo da casa, como vai ser os cômodos. Por quê? Colunas, a profundidade, a estrutura, o cálculo estrutural, tudo isso precisa ser concebido por causa da quantidade de andares, a quantidade de quartos. Quando você faz lá a tua instalação elétrica, chamou alguém para fazer o cálculo de carga, não sei se é esse o termo, é isso, o cálculo de carga. Aí tu faz um cálculo de carga, tudo tranquilo. Aí quando você liga o chuveiro, e você ligou alguma coisa no fio do chuveiro, aí o chuveiro desliga, pá, desliga. Sabe o que? Houve um erro de cálculo. Ou você fez uma gambiarra no meio do caminho e puxou do fio do chuveiro uma ligação que não era para ligar. Vai dar zebra. Por quê? Porque não foi planejado. Agora Deus, que é perfeito, você acha que Ele começaria algo que Ele não tivesse como controlar para que acontecesse segundo o projeto dEle? Cara, quando eu chego para orar diante de Deus, geralmente eu falo isso para Ele, eu falo, Senhor, se eu existo, se eu estou aqui podendo falar com o Senhor, é porque o Senhor já tem todo o plano feito. Agora traz a existência aí sobre a minha vida, porque eu não estou conseguindo enxergar. Traz as respostas, porque eu não sei para onde caminhar. Faz da maneira que o Senhor tem, mas apressa-te, porque eu não estou entendendo nada no meio do caminho aqui. Mas que o plano é perfeito, Ele é. Saber quem Deus é. Ele começa as coisas sabendo como que o fim vai ser. Deus não começa nada sem propósito. Ele já tem o fim pronto e nós fazemos parte desse plano. Isso é bom demais. Ele tem um plano perfeito, extraordinário, que Ele desejou, escolheu te colocar nesse plano. Ele decidiu isso. Por isso um dia lá atrás, não sei quanto tempo foi, no meu foi lá em 94, 95, Ele começou a trabalhar na minha vida, porque os meus planos para Cabo Frio era outro, irmãos.
Mas ele começou a agir, fazendo e convergindo, porque ele já olhava o fim. Eu não sei quanto tempo tem isso na tua vida, mas quando você estava informe no ventre da tua mãe, ele já tinha um propósito e um fim pronto para você. Tem alguns que o fim vai ser trágico. Misericórdia. Não é esse é o tema. Não os que estão aqui, ou os que estão também, porque eu posso escolher. Às vezes a gente fica olhando aí, internet é um negócio maravilhoso, irmãos. A gente vê que pessoas que começam, o cara está pregando algo lindo, e passou alguns anos, ele está falando umas heresias, que não é irreconhecível Deus dentro daquela linguagem da pessoa. Tem um pastor que eu saía de Porto Velho, ia para Campinas, em congressos para ouvi-lo, e hoje ele tem heresias, tu fala, cara, não é possível, porque para ir de Porto Velho para Campinas é uma grana, irmãos. Passagem hoje para Porto Velho está em torno de uns R$3.200, R$2.800. Eu saía pelo menos uma vez por ano para ser ministrado, e hoje a pessoa virou um herege. É irreconhecível Deus nele. Então você pode fazer escolhas, você pode caminhar para coisas. O Deus que começou todas as coisas é o Deus que tem plano perfeito, e os planos dele não se frustram. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Bota no telão central também, por favor. Olha a escolha de Deus por você. Olha a escolha que Deus fez por você. Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso de número 8. Isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento que houve em Cristo. Qual? Que, sendo em forma de Deus, Jesus não tinha corpo como nós temos, tinha personalidade, é uma pessoa, mas ele não tinha limitação corpórea que nós temos. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. A gente chama isso de kenosis. Quando Jesus, ele deixa o que ele tinha e se aniquila, se diminui para ser como nós somos. Quando ele se torna homem, ele decide, por amor a nós, descer e ser o menor. É como se uma pessoa estivesse numa empresa onde ele era o presidente, manda em tudo. Ele fala assim: a partir de hoje eu vou ser o servente, o menor dentro dessa empresa até a eternidade. Não é uma escolha temporária, é alguém que escolhe ser isso, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem. Olha, ele se torna um homem, se humilha, se aniquila. Depois da forma de homem, ele se humilha, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Se ele não estava na condição de pecado, ele nasce como homem, mas não pecou, então ele não tinha como morrer, assim como Adão e Eva. Não havia pecado. Como não havia pecado, ele não estava na condição de morte, mas ele escolheu se humilhar e morrer. Isso aqui é forte. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus o é hoje, como nós seremos pela eternidade. Jesus é o que nós seremos. Ele veio para que nós estivéssemos com Deus. Ele inaugurou uma nova etapa, para nunca deixar de ser como nós somos. Deus se humilha para ser homem, para não deixar de ser, para que nós pudéssemos ser o que Ele é. Isso é o valor que Ele tem por você, é o valor que Ele deu à tua vida, é o valor que Ele dá a nós, igreja. Aí eu falei, encerrando esse ponto aqui para ir para o terceiro, que a hora está avançando. Olha, o óculos não está funcionando aí. Eu achei que era 11h38, eu falei, caramba, nem vi eu falando tanto assim.
temos dois inimigos: eu mesmo e o diabo. Dois inimigos. Lidar comigo é pior do que lidar com o diabo. Porque às vezes surgem coisas que eu falo, cara, não é possível. Às vezes eu tento amenizar e falo assim, cara, só pode ter sido o diabo que colocou isso. Ele soprou alguma coisa, ele quer. Mas lidar comigo é muito difícil. Mas quando eu estou lidando comigo, no meio das minhas frustrações, no meio do vale, da adversidade, o chamamento de Deus para nós é um chamamento de confiar nele. Confiar naquele que é santo e que é perfeito. Confiar no meio dos vales, das adversidades, das dores, que aquele que fez todas as coisas fez de forma plena e perfeita. Tem um plano perfeito sobre a nossa vida. Agora o diabo, a essência dele já é má, ele vai lutar contra tudo que Deus faz. É óbvio que a gente já sabe o final, mas ele vai tentar, ele vai lutar contra isso. Mas a boa notícia é a vontade de Deus que prevalece. A vontade de Deus que prevalece. Não sei o momento que você está vivendo, a vontade de Deus que prevalece. Eu não sei a circunstância, o momento de dor, a adversidade, mas é a vontade de Deus que prevalece. O plano dele é perfeito. O terceiro e último ponto, aleluia. Verso 10. Verso 10 diz assim: venha o teu reino. Eu não vou nem para outra parte ali, senão a gente vai estender muito. Venha o teu reino. Como filho, eu chego diante do Pai e falo, venha o teu reino. Como diante daquele que é Senhor de todas as coisas, eu falo, venha o teu reino. E no caso, o reino, a gente sabe que está falando de rei. De rei. O rei, aquele que é Senhor, que comanda todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas. E a gente estava, no final do culto do último domingo à noite, conversando aqui, né? A gente estava falando sobre esse tipo de coisa. O rei, já parou para imaginar? Jesus fala para os seus discípulos, vai lá e diga para aquele homem que vai estar cuidando de um jumentinho junto com a sua mãe, fala assim, o Senhor precisa dele. E a pessoa liberar o carro zero para que fosse servir Jesus. Mas a palavra, a expressão que os discípulos usaram, a pessoa que ouviu e entendeu que aquela mensagem não era uma mensagem comum, mas que vinha de um rei desse reino, de alguém que tinha autoridade para pedir, ou para mandar, ou para impor, porque é o rei. E o terceiro ponto fala sobre isso. Nós precisamos entender que é dos céus que vem a influência sobre a terra, que o governo sobre nós não está aqui apenas humanamente falando, mas ele vem de uma outra atmosfera, de um outro lugar. Quando você está orando ao teu Pai, você está pedindo que não seja simplesmente as circunstâncias humanas, aquilo que é organizado humanamente que vai reger a sua vida, mas você chama que o reino, o governo dos céus e do rei esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Por isso nossa oração é diferente. Você fala assim, eu estou apertado financeiramente, está ajustado isso, eu estou decepcionado, eu estou com início de depressão, eu estou com ansiedade. Aí você fala, mas venha o teu reino. A minha empresa tem desafios, então o Senhor não rege segundo as medidas humanas, mas venha o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha empresa, sobre a minha casa. Deus é santo e Ele é perfeito, então se Ele começa já olhando o fim pronto, Ele consegue planejar todas as coisas. A Bíblia em Gênesis capítulo 1 diz que todas as coisas vieram à existência a partir dos céus, a partir do mundo do Espírito. Deus criou e pela sua palavra as coisas vieram à existência. Mas às vezes a gente se esquece que a gente está no meio de uma batalha. Jó estava no meio de uma batalha que ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Já parou para imaginar? Um negócio que está lá no céu, Satanás dizendo para Deus, olha, esse teu filho aí só te serve porque tu dá tudo de bom para ele.
Vai lá, tira tudo. E as coisas estão acontecendo. E Jó está assim: gente, o que está acontecendo com a minha vida? Já se sentiu assim? Quando acontece um monte de coisa e você olha e você fala: o que está acontecendo? E às vezes a gente não tem a percepção que o mundo do Espírito está se movendo. Mas na realidade não é Satanás que lidera o comando do mundo espiritual. Os anjos, os principados, todos eles foram criados a partir de Deus. A gente fala dessa criação de Gênesis porque ela apresenta a criação física, o mundo, o universo. Mas aquilo que foi criado antes, ou será que aquilo foi concomitante, junto? A gente não sabe, mas sabe que tudo veio de Deus. Tudo veio a partir dele. E no momento de adversidade a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Mas para ilustrar um pouco isso aqui, Daniel capítulo 10, verso 12 e 13. Daniel capítulo 10, verso 12 e 13. Para acalmar o teu coração, para você entender que foi criado, Satanás está lá tentando lutar contra, mas ainda existe um controle de Deus. Diz assim: então me disse, não temas, Daniel, não temas, Leonardo, não temas, Verlaine, não temas, Tiago, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, olha a luta que estava no mundo do Espírito. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Há uma batalha no mundo do Espírito, e ele está tentando impedir que uma resposta de Deus viesse. Eu não sei se tem batalhas que você está sofrendo, e que há um impedimento para que as respostas de Deus cheguem até você. Que hoje seja um dia de milagres sobre a sua vida, sobre a tua casa. Que Ele traga as respostas que os céus já têm liberado para você, em nome de Jesus. Você crê nisso? Há uma guerra, mas a gente tem todo dia o acesso de falar assim: venha o teu reino. Já parou para imaginar? Demônios, principados, príncipes do exército de Satanás agindo e trazendo impedimentos e lutando contra você, e você não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Mas você se coloca diante do teu Pai e fala assim: Pai, venha o teu reino. Rapaz, parece que é coisa de filme, aquelas coisas assim, se abrindo, as coisas acontecendo, Satanás impedido, sendo limitado. Quando Jesus vai passando e todos os principados têm que se render, se prostrar diante dele, e você simplesmente está no teu quarto, você e ele, sozinho, e você fala assim: Pai, venha o teu reino sobre mim, sobre a minha família. Rapaz, Satanás deve ficar irado demais. Ele falou assim: como pode? O Emerson, fraquinho desse jeito, limitado, mas simplesmente porque ele se arrependeu dos seus pecados, ele buscou o Pai, confessou, falou: Jesus é o meu Senhor. Quando ele fala assim: venha o teu reino, as coisas têm que abrir e serem transformadas, porque você tem acesso ao Pai, que traz sobre você a atmosfera dos céus, o céu que influencia a terra. Efésios capítulo 6, verso de número 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é a tua esposa, não é o teu esposo, não é o teu filho, não é o teu pai,
não são simplesmente pessoas, ainda que tem pessoas más. Mas tu não casaria com alguém mal, né? Você casou com alguém que você escolheu. Está zebrado agora, foi tu que escolheu. Tu falou sim, fala assim, até que a morte nos separe. Pastor Cláudio já tem uma maneira de resolver. Senhor, teu filho está insatisfeito, leva ele. Porque ele falou até que a morte o separe. Mas às vezes o nosso olho, nosso olhar, nossa visão não consegue enxergar que existem lutas maiores do que aquelas físicas que a gente está lutando. Mas a Bíblia diz que nós temos um Pai que está conosco. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 e 2. É o último texto que nós lemos. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor se propague rapidamente e seja honrada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Há pessoas más que às vezes vão tentar o mal, mas o apóstolo Paulo disse à igreja em Tessalônica que se eles orassem, eles teriam Deus a favor deles. Se você orar, você tem um Deus em teu favor. Se você orar, você tem um Deus que vai trazer a influência dos céus sobre você. Não é a terra que rege, é os céus. Não é o governo humano que domina, ainda que Deus delegou a autoridade ao governo humano, mas os céus prevalecem sobre nossa vida. Você pode se colocar em pé? O conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra te coloca diante de Deus de uma forma diferente. Conhecer quem você é, conhecer quem é Deus e saber que a terra é regida pelos céus vai mudar a tua história e a tua vida. Espero que a tua oração mude. Espero que a maneira que você vai se colocar agora de Deus tenha uma nova percepção e seja diferente. Por quê? Porque quando você chama, venha o teu reino, o governo dos céus se manifesta sobre você, a lei do céu que predomina sobre a sua vida, a ordem, o governo, a organização é dos céus. Quando você fala, venha o teu reino, no reino, num governo, a justiça, no governo há uma economia justa e próspera. No reino dos céus há saúde, no reino dos céus há equilíbrio, no reino dos céus há felicidade, no reino dos céus há um caminho de prosperidade. Quando eu falo prosperidade não é riqueza, mas no reino dos céus há também riqueza, provisão, providência, economia abundante, e nós estamos debaixo desse reino, debaixo dessa atmosfera. Nós podemos clamar, venha o teu reino, porque o mais importante no reino não é apenas a economia, a justiça ou tudo isso que eu falei, é que o rei está presente. No reino há um rei presente, nós estamos diante dele. Vamos adorar, se apresente diante de Deus agora.